Tá, olha só, vamos seguir então com a pauta, porque eu Vai. quero te contar o seguinte, amigo. Eu acho que a Marina até tentou trabalhar, tá, essa semana, 4x3 ela tentou trabalhar, tá vendo? mas ela deu uma fracassada. Tentou como nunca, falhou como sempre. Ela tentou como nunca e falhou como sempre. Olha só, no dia 22, a Juliana Miranda publicou a seguinte matéria: Vamos trabalhar até o último minuto para não descredibilizar sistema multilateral, diz Marina na COP29, tá? E aí eu vou ler essas matérias porque elas serão importantes para a gente formular aqui uma compreensão, tá bom? Tu Boa. parte comigo? Parto. Tá bom. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a demora para a apresentação de uma proposta concreta para a nova meta global de financiamento climático. O rascunho só saiu na tarde desta sexta, dia 22, atrasando o encerramento da COP29, a 29ª Conferência do Clima da ONU, no Azerbaijão, que estava marcado para o fim do dia. A cúpula sem consenso por enquanto, ou seja, quando essa matéria foi publicada dia 22, continuará no sábado ontem, na capital Baku. Pela manhã, madrugada no Brasil, está prevista uma plenária, mas ainda não há previsão de encerramento do evento. Marina afirmou que o Brasil vai trabalhar até o último minuto para garantir que haja um acordo, impedindo a repetição do desfecho da última Convenção na Biodiversidade da ONU, a COP16. Realizada há menos de um mês em Cali, na Colômbia, a reunião terminou de forma abrupta após a comunidade internacional não conseguir aprovar o financiamento para o tema. Abre aspas. Estamos dispostos a, mesmo com esse texto tendo saído já na prorrogação do segundo tempo, a trabalhar até o último minuto para que não levemos ao prejuízo de descredibilizar o sistema multilateral em relação ao enfrentamento da mudança do clima, sobretudo nesse contexto geopolítico que nós estamos vivendo. Para Marina, diante de um cenário de desequilíbrio total do sistema climático com sofrimentos enormes para a humanidade, não é possível aceitar que o objetivo central da COP, que é o de financiamento, não seja resolvido na COP. Se a COP29 terminar sem um acordo sobre a nova meta de financiamento, mais conhecida pela sigla em inglês NCQG, Novo Objetivo Coletivo Quantificado, o assunto ficará para ser resolvido na próxima conferência, a COP30 em Belém, engordando ainda mais a agenda no Brasil em 2025. Inicialmente, a gente pode pensar que isso é um prejuízo para a COP30, mas não é só isso, é um prejuízo para o sistema multilateral que vem trabalhando com dificuldades, pontuou a ministra. E é um prejuízo em um contexto geopolítico bastante delicado, em que há uma manifestação de que os Estados Unidos irão sair do Acordo de Paris. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade aqui nessa COP, de que o sistema está de pé e fortalecido. Hum. Para além de ter sido divulgado somente na tarde do último dia da conferência, o rascunho do NCQG, proposto pela presidência da COP29, a cargo da diplomacia do país anfitrião, trouxe uma redação confusa, com margens para múltiplas interpretações e ainda com um objetivo financeiro muito aquém do que era pedido pelos países em desenvolvimento, que são recebedores dos recursos. A proposta está agora que está agora em análise pelos quase 200 países signatários da Convenção do Clima, sugere que os países ricos desembolsem 205 bilhões de dólares anuais, um valor que é menos de um quinto dos 1,3 trilhão de dólares pedido pelas nações em desenvolvimento. O rascunho menciona a necessidade de se chegar a 1,3 trilhões de dólares por ano até 2035, mas não indica um compromisso com esse objetivo, dando margem ainda para que outros países ajudem a pagar a conta ao conclamar, aspas, todos os atores a trabalharem juntos para possibilitar a ampliação do financiamento. Só porque vocês querem que os caras vão dar dinheiro pra isso aí. O Biden prometeu qual é que é? 500, 300 bi, entregou 30. 50 milhões. É.
O conteúdo e a redação do documento, classificável como inaceitável por diversas organizações ambientais, também foram criticados abertamente pelo Brasil. Na avaliação da secretária nacional de mudança do clima, Ana Toni, a linguagem adotada deixa muita margem a muitas interpretações sobre muitas coisas. Ela diz que o Brasil trabalhou o dia inteiro para trazer mais clareza. Marina Silva disse que o Brasil tem uma contraproposta para o NCQG, indicando uma cifra inicial de 300 bilhões anuais, que seria uma forma de dar o pontapé nesse caminho e alcançar o 1,3 trilhão de dólares, que é uma responsabilidade dos países desenvolvidos. Para o Itamaraty, a pedido da presidência da COP29, tem colaborado nas articulações, assim como o Reino Unido. A proposta feita pelo Brasil pede que a nova meta siga as conclusões do último relatório do Grupo Independente de Especialistas de Alto Nível em Financiamento Climático, publicado na primeira semana da COP29. Nos últimos anos, a instituição veio apoiando a agenda de financiamento climático das presidências das convenções do clima. O mais recente documento indica que, para chegar às metas estabelecidas no Acordo de Paris, os países desenvolvidos precisam fornecer pelo menos 300 bilhões de dólares por ano até 2030 e 390 bilhões de dólares por ano até 2035. Marina defendeu ainda que e isso esse trecho é muito importante, tá? Marina Silva defendeu ainda que a nova meta global diga com clareza que os recursos oriundos dos países desenvolvidos são concedidos através de doações, tá? E não por meio de financiamento e empréstimo. Certo? Então ela tentou. Tentou. Ela tentou. E um dinheiro legal, né? Um dinheiro legal. Mas tinha que ser 1,3 trilhão, porque isso também está no estudo realizado pelos países. Isso que eu tô falando, não, dinheiro considerável, né? Não é migalha, né? Ela tentou, além de ser dado, ela tentou um dinheiro considerável, né? O rascunho atual não acaba com uma das maiores queixas dos países em desenvolvimento, a de que o dinheiro para o clima vem, sobretudo, através de empréstimos, muitas vezes a juros de mercado, elevando a dívida de nações já vulneráveis. E através de ONG também, né? Exatamente. Não, empréstimo e só se tu atuar através da ONG. É bem... A ministra indicou que os países em desenvolvimento farão contribuições, mas que essas serão voluntárias. Claro, né? Pela Convenção do Clima da ONU e pelo Acordo de Paris, o financiamento climático é pago apenas pelos países desenvolvidos, maiores responsáveis históricos pelas emissões de gases estufa, que conseguiram, com isso, em larga medida, o crescimento de suas economias nos últimos 2 séculos. O grupo dos ricos se organizou, contudo, para pressionar pela mudança na divisão das contas em vigor. O objetivo é incluir como doadores obrigatórios, principalmente, os emergentes com economias mais desenvolvidas, como a China, maior emissora atual, além dos estados do Golfo, Coreia do Sul e até o Brasil. Tá, porra. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Segundo a delegação brasileira e observadores, o texto proposto para o NCQG deixa margens para que isso seja alterado. Nos bastidores, diplomatas de vários países criticam, sobretudo, o posicionamento da União Europeia, que estaria agindo ativamente para limitar os valores oferecidos aos países em desenvolvimento. A delegação da União Europeia também foi apontada como a grande responsável pelo colapso das negociações da COP16 da biodiversidade na Colômbia. Com pouca experiência em negociações internacionais de alto nível, a diplomacia azeri, que tem a presidência da COP29, também é alvo de queixas de negociadores e ambientalistas. Gente, não tem como criticar o Azerbaijão porque os europeus são pau no cu. Isso não existe, né? Pelo amor de Deus. Tá, aí foi isso que aconteceu. Tá? Desculpa. Tu queres dar uma olhadinha na Marina falando sobre o assunto? Claro, vamos ver. Solta a voz, Marina. E agora, a gente segue falando de COP, porque a gente tinha representante brasileiro lá. Durante a sessão plenária da COP29, lá no Azerbaijão,
A ministra do Meio Ambiente aqui do Brasil, a ministra Marina Silva, classificou como difícil a experiência de fechar um acordo na Conferência da ONU lá no Azerbaijão. Ela falou no senso de urgência em aprovar metas que controlem os efeitos, então, das mudanças climáticas e chamou a próxima cúpula, que será realizada aqui no Brasil, de COP das COPs. Vamos ouvir. É fundamental, sobretudo, após a difícil experiência que estamos tendo aqui em Baku, chegar a algum resultado que seja minimamente aceitável para todos nós, diante da emergência que estamos vivendo. É fundamental que antes de chegarmos à COP30, possamos fazer um alinhamento interno entre e dentro de nossos países e entre cada um de nós. O sentido de urgência diante da situação que o mundo está vivendo agora é, com certeza, o primeiro alinhamento. A necessária e real disposição para cooperar uns com os outros, da qual estamos cada vez mais dependendo, é outro alinhamento. A revitalização do que hoje é e que está ficando cada vez mais rarefeito, que é o sentido de solidariedade, do qual parece que a cada dia estamos nos afastando, é um outro alinhamento que precisamos fazer. Só assim conseguiremos cumprir no Brasil a missão mais importante que a humanidade nos delega a cada ano e espera que tenhamos a capacidade de cumprir. Com isso, é uma mensagem clara que estamos recebendo a cada dia de nossos cidadãos e cidadãs. A sociedade exige que, em primeiro lugar, nos realinhemos para conseguir a caminhada com ajuda e senso de disposição, responsabilidade e urgência, pois somos a linha de frente das mudanças que pouparão a humanidade de muito sofrimento e garantirão o futuro da vida no planeta. Fazer a COP30 num território tão simbólico da Amazônia, o momento da vida para restaurar tudo aquilo que parece que estamos perdendo a cada situação extrema que estamos enfrentando, é um dos maiores desafios que temos pela frente. Que a COP30 seja para nós esse convite, nos dispormos a confiar, a fiar juntos, como as mulheres fiandeiras indígenas no seu cotidiano na floresta, que fazem da conversa, do entendimento e do apoio mútuo a grande força para as suas vidas. Que possamos compreender que solidariedade, sentido de cooperação e confiança é a matéria-prima do sucesso de qualquer COP, particularmente daquela que é a COP das COPs, aonde cada um de nós está voltado com esperanças, mas com muitas expectativas de que possamos chegar lá com NDCs alinhadas com a missão 1.5 e de que tenhamos aqui viabilizado os meios necessários para implementar esses compromissos. Não há mais tempo a perder, confiar é fiar juntos, que aprendamos com as fiandeiras da Amazônia e de todos os povos tradicionais do mundo que precisamos fiar e confiar para poder ter um mundo e um lugar melhor para todas as formas de vida, inclusive a nossa, dos seres humanos. Tá. Daí o que acontece? Os países na tentativa de negociação tinham saído da mesa, tá? E deixaram só para o dia seguinte. Perdão. E aí eu só botei para a gente ter essa manchete, mas ontem já ele se alcançou um texto, tá? Terminou com a aprovação de 300 bilhões anuais para financiamento climático, tá?
a matéria da Juliana Miranda, que eu quero dar uma lidinha para vocês, tá bom? Com mais de 30 horas de atraso e momentos em que as negociações ficaram por um fio, os quase 200 países membros da Convenção no Clima da ONU chegaram a um acordo para estabelecer uma nova meta global de financiamento climático na COP29, cúpula que acontece em Baku, no Azerbaijão. Peraí. Qual que é isso aí? É da Folha? Da Folha. COP29 termina com aprovação. Eu pulei só uma matéria. Tá, obrigado. Tá? Vai lá. E daí eu já disse que eles saíram, voltaram no dia seguinte, daí aprovaram. Aí eu tô na aprovação. Viajei. Vai lá. Problema. Embora o resultado final gere insatisfação, parte dos delegados e ambientalistas dos delegados e ambientalistas, a definição da nova meta global, mais conhecida pela sigla em inglês NCQG, impediu o fracasso da COP29, que tinha o fluxo de recursos como principal ponto da agenda. A decisão foi selada em plenária na madrugada deste domingo, em Baku, noite deste sábado no Brasil. O montante aprovado de 300 bilhões anuais para o financiamento climático ficou bem abaixo do 1,3 bilhões de trilhão de dólares pedido pelos países em desenvolvimento. A insatisfação foi simbolizada em discursos duros de nações como Bolívia, Cuba e Índia após a aprovação. O valor foi considerado incompatível com manter os objetivos do Acordo de Paris de limitar o aquecimento do planeta em 1,5 grau Celsius. Sem financiamento adequado, os cortes de emissões de carbono necessários não serão possíveis, destacaram os países expressando decepção e irritação com os países ricos. O texto final estabelece que os países ricos precisam financiar os 300 bilhões de dólares anuais até 2035, aspas, de uma grande variedade de fontes públicas e privadas, bilaterais e multilaterais, incluindo fontes alternativas. Lá vem empréstimo com juro e condições. Com juros do Campos Neto. Porque se o problema fosse só juro é uma coisa, mas ele vem com condições. Vem via ONG. Não restringir os recursos a fontes públicas é um dos pontos criticados por ambientalistas e países mais pobres, que entendem que a conta não será paga de forma justa e devida se delegada a outros entes. Foi acordado também o lançamento de um programa de trabalho Baku-Belém, que tem o objetivo finalmente de se chegar à marca de 1,3 trilhão de dólares, considerada ainda um piso para os países, acho que insulares e nações menos desenvolvidas. Assim, recai para o Brasil, que sediará a COP30 na capital do Pará em 2025, articular caminhos para aumentar os recursos até o patamar de 1,3 trilhão de dólares. Então, a gente tem que cobrar como cidadãos, ajudar a Marina aqui, galera, que a gente fala mal da Marina todo dia, gente. No certo, a gente tem que apoiar também. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ajudar a Marina, a gente vai ter que chegar nesse 1,3 trilhão por ano em doação. Não tem essa conversinha de pode ser por qualquer meio, por qualquer ente. Não, doação do país. Né, amigo? Pois é. Mas já tá claro, tá igual aquele papo lá do DIG, né? Tá mais que claro que esse dinheiro não vai aparecer nunca, né? Isso aí tá claro que na volta a gente compra, né? E não adianta a gente fingir que é cururu, galera. A gente tá fraco, a gente tá decidindo se aumentar a aposentadoria de milico. Pelo amor de Deus. Esse dinheiro não vai chegar, é o famoso na volta a gente compra, né? Apesar dessa missão, a lição de casa para a diplomacia brasileira é menor do que se não houvesse um acordo na COP29. Em caso de fracasso em Baku, a agenda seria herdada para Belém. O progresso negocial que levou à aprovação do documento teve um momento de tensões, e ao longo do dia, observadores e diplomatas chegaram a duvidar que haveria consenso. A plenária final, que atravessou a madrugada de domingo em Baku, só começou na noite de sábado, mais de 24 horas após a previsão inicial, e foi pausada 2 vezes para discussões.
o texto levado à plenária só foi apresentado por volta das 18 horas do sábado, pelo horário do Brasil, quando já era 1h de domingo do Azerbaijão. Beleza? Beleza. Aí eu botei um lembrete aqui de quanto que o Biden disse que ia doar para a Amazônia. Olha aqui, ó. Anuncia investimento de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. E ele tinha prometido quanto? Era 300 e não sei quanto, né? Milhões, é. Mas eu queria daí agora, amigo, te introduzir um assunto que eu tô querendo falar contigo. Lá ele. Que é sobre a Bolívia. Tá. Eu não vou saber contar a história direito, amigo, mas eu quero chegar num ponto. Até para tu já se preparar, se tu quiseres, eu te mandei 2 documentos. Chama Bolívia 85, Bolívia 86. Tá? Se tu quiser preparar aí, eu já vou ler eles contigo. O 85 vem antes que o 86, né? Geralmente é assim. Geralmente. Tá. Mas pode não ser se tu estiver fazendo contagem regressiva, né? Aí você tem um ponto. Olha só. A Bolívia, ela sofreu uma ditadura militar bem forte. Bem-vindo ao clube. Muito, muito forte mesmo. E ali na década de 70, início da década de 80 tal. E essa ditadura militar deles, ela foi apoiada pelos Estados Unidos de uma forma muito, digamos assim, agressiva. Porque o que os Estados Unidos faziam? Os Estados Unidos, eles se apoiavam em eles apoiavam iniciativas nazistas, tá? E quando eu quero dizer nazista, eu não estou falando em sentido figurativo. Havia muitos exilados nazistas na América do Sul, entendeu? Que se agrupavam, sabe? Para ficar auxiliando o golpe de Estado por aí. Sacou? Isso é real. Tem até o papo que o Hitler fugiu para a Argentina, né? O Hitler, não, mas tu pega o Eichmann do livro lá da Hannah Arendt, o Eichmann, ele foi capturado na Argentina, né? Uhum. Então, enfim, e aí tinha muito dessas coisas assim. E aí, no ano de 80, gente, eu não sei falar de história da América Latina, é bem complicado isso para mim, mas existe um ponto que eu quero chegar com vocês, tá? E aí, ali em 1980, teve um golpe, tá? De direita contra direita, tá? E foi um golpe nazista que os Estados Unidos apoiou e acabou passando pano para os traficantes de drogas, tá? Nessa época, a sede do cartel de Medellín era na Bolívia. Ô, louco. E aí, eles facilitaram muito a vida dos narcos nisso, sabe? Para dar golpe, para fazer o que eles queriam. Por quê? Porque eles almejavam as riquezas naturais da Bolívia. Uma das coisas que eles fizeram na ditadura militar foi abrir para a exportação desenfreada do estanho. E isso fez com que a economia da Bolívia entrasse em colapso, porque depois de um tempo as pessoas pararam de usar estanho, né? Foram para plástico, outros metais, etc. Entendeu? A gente conhece essa história, não conhece? Sim. Então, só que daí em 82, eu acho que 82, ou por volta disso, as pessoas já estavam meio que de saco cheio, e aí um cara foi lá e falou assim, não, vamos fazer uma frente ampla então. Tá? Porque já estava todo mundo de saco cheio de narco-estado, né? A fatídica. Aí vem a fatídica. A fatídica. E aí, eu achei uns relatórios aqui do Exército, das Forças Armadas, da época da ditadura, né? Deixa eu só ver como é que tá salvo para mim esse, para eu ler na ordem contigo, tá? 85, eu tô aqui na tela. Tá, peraí, só um minutinho que eu vou abrir o aqui. É porque o meu tá aberto de outra forma. Aí eu quero ler para ti o seguinte: 85 é um relatório de. Aqui.
A data desse relatório é 29 de novembro de 85, tá bom? Eu vou ler para ti sobre a Bolívia o campo político e o campo econômico, tá? Tá. Ele fala o seguinte, só para tu ver como é que a história é engraçada, tá? Vou aumentar aqui que a cegueta não... Aqui. No presente período, o campo político foi preponderantemente influenciado pelas atividades do campo econômico. De fato, a política econômica do novo governo foi apresentada ao público através do chamado pacote econômico. No início do presente período, e a execução teria forçosamente que influenciar a área política. Peraí, qual que é a página? Qual que é a página? A página 6. No presente período, pode ir, vai lá. Tá. Influenciado no presente período. E a execução teria forçosamente que influenciar a área política, pelo caótico inventário legado aos atuais dirigentes. Por certo, o atual governo, desde sua instalação, enfrenta a hiperinflação agravada pela herança do dualismo de poder, uma vez que o governo anterior tolerara a ação marxista e anarco-sindical que vinha se constituindo em verdadeiro poder paralelo. Daí, porque o choque seria inevitável. Assim, ao pôr em execução sua nova política econômica, o atual governo foi à confrontação com o chamado poder sindical, sentindo que não havia outra alternativa face à necessidade de se impor logo na arrancada inicial. Desde o primeiro momento, houve uma verdadeira escalada. A cada procedimento do governo em que a força máxima do pseudo-sindicalismo representada pela Central Obreira Boliviana respondia com novas pressões, correspondia da parte do Poder Executivo iniciativas ainda mais firmes. Foi assim que, logo após o governo ter colocado em diligência, vou falar assim, as primeiras medidas econômicas, a COB decretou greve de 24 horas, depois de alguns dias até estabelecer a greve geral e permanente. O governo respondeu seguidamente com a dispensa dos operários e funcionários públicos em greve. Depois colocou as Forças Armadas e a Polícia Nacional nas ruas, ocupando ainda algumas instalações de serviços essenciais. Naquela escalada, quando a COB iniciou as chamadas greves seletivas e de fome, de pronto o governo respondeu com a decretação do estado de sítio e imediata prisão dos principais líderes sindicais, que foram confinados em longínquas regiões fronteiriças. Em meio àquela escalada, a Igreja procurou realizar uma mediação, porém o governo jamais aceitou, pois o poder sindical exigia sempre o afastamento das medidas econômicas para negociar ou dialogar. Por sua vez, o governo manteve-se sempre na mesma posição, afirmando que o diálogo só seria iniciado com o encerramento das greves e que não negociaria as medidas básicas de combate à inflação. Após o confinamento das lideranças, e ainda pelo fato de, nas fases anteriores, eu quero que vocês lembrem que a gente passou por greve na educação, greve na saúde, lembra? Sim. 2023. Tá. Nesse está em greve ainda. Pois é. Após o confinamento das lideranças, e ainda pelo fato de, nas fases anteriores, as greves já se encontrarem bastante esvaziadas, os pseudo-sindicalistas, né? Isso aqui é nossas Forças Armadas escrevendo, tá? Uhum. Os pseudo-sindicalistas cederam sem restrições. Neste episódio último, e a pedido das lideranças sindicais, a Igreja interveio. O governo, então, aceitou fazer cessar o confinamento daquelas lideranças mediante encerramento total das greves, sem, entretanto, abrir mão do julgamento dos infratores, que deveriam responder pelo seu comportamento aos tribunais trabalhistas. Eis, portanto, em síntese, o perfil das ocorrências que evidenciam na primeira fase do presente período a vitória política do governo que soube manter o princípio de autoridade com necessidade primacial para prosseguir governando. Na fase atual, verifica-se que a nova vitória política do governo, traduzida pelo acordo que acaba de ser firmado entre o MNR e a ADN, do presidente Banzer, que havia obtido na última eleição geral a maioria do voto popular para eleger o presidente,
perdendo apenas na votação do Congresso em segundo escrutínio. Este último êxito completa o isolamento das esquerdas e lhe assegura a base política que representa a expressiva maioria alcançada no Congresso para governar com tranquilidade. Tá? A primeira grande vitória do governo, face a um poder sindical esvaziado pela própria descrença popular de sua existência e conteúdo, representa o fortalecimento do princípio de autoridade e a perspectiva de retaliação com vontade férrea de seu programa administrativo. Por outro lado, a união das duas maiores forças eleitorais do país, MNR e ADN, pode representar a definitiva conquista do respaldo político necessário à realização de sua obra administrativa que poderá ser continuada com alternância de poder pela ADN. Na realidade, afastada a ameaça das esquerdas e, em particular, dos extremismos, notadamente o anarcossindicalismo e o marxismo, o país poderá ingressar numa longa fase de paz e tranquilidade, com perspectivas de progresso, tá? Tá. Aí eu vou saltar isso aqui, eu vou para o campo econômico, tá bom? Qual página? Página 9. No início do presente período, o governo definiu sua política econômica através do chamado pacote econômico. Os fundamentos e as condutas adotadas coincidem com o que vinha sendo aguardado desde a fase da campanha eleitoral, em que o atual presidente definiu como um modelo com características liberais, porém essencialmente ortodoxo e ocidentalista. Em termos gerais, a nova política econômica representa um conjunto de medidas cuja coerência está em função dos objetivos que se deseja alcançar, quais sejam: controlar a distorção da estrutura de preços ocasionadas pela hiperinflação, limitar o déficit do setor público e reverter as tendências negativas da produção de bens e serviços. Reordenar a estrutura administrativa das principais empresas públicas. Atrair inversões e capital estrangeiro. Equacionar o problema da dívida externa. Ou interna, no caso. O modelo adotado tende essencialmente a liberar os fatores produtivos e eliminar as travas que, de algum modo, limitam o processo de produção. Na realidade, ao longo de 7 lustros de experiências com variadas tendências, tem sido reduzido progressivamente os espaços econômicos da iniciativa privada. Lembrando que a ditadura tinha aberto o mercado de estanho. Assim, o atual governo escolheu um caminho novo, diametralmente oposto ao que tradicionalmente vinha sendo percorrido por o governo de centro, esquerda ou direita. De fato, o Decreto Supremo 21060, que define a nova política, introduz importantes reformas em críticas práticas e em enérgica formulação para assegurar a mais absoluta liberdade às forças do mercado no estabelecimento de relações fundamentais da economia e da sociedade, liquidando preconceitos sobre o papel do Estado empresário. Tá vendo de onde vem o preconceito à iniciativa privada? Gente. Dessa forma, entre outras medidas, o governo destaca a liberdade cambial, com a implantação de um câmbio único, real e flexível, abertura total ao exterior, com pequeno aumento de taxas de importação e estímulo às exportações através do incentivo ao maior volume de produção, congelamento dos salários no setor público e livre negociação entre patrões e empregados no setor privado. Liberdade de preços e serviços com regimes especiais de preços somente para os setores oligopólicos ou de monopólios. Livre contratação e transferência das atividades econômicas rentáveis às empresas privadas. Retirada de subsídios em direção aos princípios realísticos. Ultimamente, tomou iniciativas quanto à descentralização de empresas públicas, como é o caso do Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos e a Corporação Mineira da Bolívia e a dissolução da Corporação Boliviana de Fomento, tendo anunciado a racionalização dos salários e o encaminhamento ao Congresso
de uma reforma monetária. Há pouco menos de 2 meses da execução da nova política econômica, eis em síntese os principais resultados: uma gradual baixa de preços dos produtos alimentícios, estabilidade e equilíbrio da cotização do dólar, formação inicial de reservas monetárias, que nesta data já atingem 140 milhões de dólares, partindo do déficit de 23 milhões de dólares. Perspectivas de inversões estrangeiras. Os resultados acima indicados refletem certamente o impacto inicial das medidas e não podem ainda ser interpretados como definitivos, o que naturalmente só poderá ocorrer a médio e longo prazo. Naturalmente, o governo se mostra otimista e há quem afirme, como ministro das Finanças, que a taxa de inflação até o fim do corrente ano será apenas de 10%. Em relação aos recursos externos, têm sido noticiados vários fatos bastante auspiciosos, entre os quais se destacam a ajuda dos Estados Unidos ao plano de estabilização econômica do governo, que já chega a 17,5 milhões de dólares, distribuída da seguinte forma: 10 milhões de dólares para a compra de 75 toneladas métricas de trigo e 3 milhões de dólares para a Associação de Artesanato de Cochabamba, 2,5 milhões de dólares para a criação do Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Administrativo da Confederação dos Empresários Privados da Bolívia, 2 milhões para treinamento de professores bolivianos nos cargos da administração empresarial, econômico, bancário, de exportações, administração pública e relação de trabalho, para treinamento de professor, tá? Visita do presidente da República de uma missão americana das empresas de inversão dos Estados Unidos, Associação à Corporação de Investimentos Privados, à frente do presidente, à frente o presidente dessa organização, Greg Neyland, que afirmou o propósito de apoiar não somente a estabilização econômica da Bolívia, como também estimular e reanimar a economia, através da possibilidade de inversões privadas. Presença na Bolívia de 3 missões internacionais financeiras do Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, buscando definir parâmetros para futuras negociações com o governo. Equacionamento do problema da dívida externa, atualmente ascendente em 3 bilhões e 600 milhões de dólares, etc, 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 etc. Tá bom? Sim. Tá. Isso foi em dezembro. Aí chega janeiro de 86. Tá? Temos aí um outro relatório. Página. Já te digo, peraí. Página 7. Tá? Ler brevemente o campo político e passar para o campo econômico, tá bom? Tá bom. Olha só. As atividades políticas no presente período sofreram bipolarização. Isso é depois desse cenário que eu tinha lido para vocês, tá? As atividades políticas do presente período sofreram bipolarização resultante do Pacto pela Democracia, ocorrido no período anterior, que passou a reunir de um lado MNR e do outro ADN, partido do general Banzer, e de outros partidos de esquerda. De fato, opõe o pacto, o governo. De fato, deixa eu só aumentar aqui para mim que eu estou saindo. Peraí. De fato, após o pacto, o governo alcançou o instrumento político necessário e imprescindível para a estabilidade política do país e a preservação de sua democracia. Assim, juntos, o MNR e a ADN, partidos de centro e de direita, respectivamente, obtiveram 55% dos votos na última eleição, elegendo 26 dos 27 senadores e 84 dos 130 deputados. Verificou-se, pois, desde o período anterior, que o governo constituiu suas bases para enfrentar as esquerdas que, assim, ficaram isoladas, embora motivadas para se unirem em vista da própria sobrevivência. Durante o atual período, entretanto, pôde ser detectado certas fissuras relacionadas ao funcionamento do Congresso e à coesão do Pacto pela Democracia,
que podem ser assim descritas. 1. A Câmara não vem cumprindo suas atividades constitucionais para legislar, simplesmente mantiveram certas atitudes de fiscalização sem nem sequer se constituírem em arena do debate político, o que seria útil à opinião pública como válvula de escape às pressões sociais acumuladas. 2. O pacto, inicialmente bem recebido pela população esclarecida, começou a enfraquecer-se de vez que não tem havido continuidade de desenvolvimento e aplicação do acordo. Tem sido observada certa atitude de arrogância em alguns escalões do MNR e divisões internas, que em alguns casos refletem pretensões prematuras à sucessão presidencial, chocando-se com as concessões feitas à ADN. Estas divisões podem se tornar perigosas à unidade do pacto. A recente promoção do general... Cara, é bizarro. ICM total. A recente promoção de generais das FFAA, ao ser antecipadamente submetidas ao Senado Federal, provocou sério atrito pelas divergências e críticas da ADN e nomes relacionados, não sendo atendidas suas pretensões. As esquerdas opõem um evidente esforço de recomposição, prioritariamente deverão fazer aumentar as pressões para a cessação do estado de sítio e prosseguimento da luta contra a nova política econômica do governo. Conclusão: o governo no atual período manteve-se politicamente forte. As fissuras que já começam a ocorrer em seu pacto pela democracia, por certo, estão sendo acompanhadas e, na oportunidade, certamente serão adequadamente tratadas. Torna-se necessário, entretanto, que o governo não perca de vista a ação das esquerdas, cujo êxito será proporcional aos resultados, a curto e médio prazo, da sua política econômica. Este último aspecto naturalmente leva em conta o limite de sacrifício e de exploração ideológica pela população venha a sofrer. Os problemas decorrentes das recentes promoções e mudanças do comando das Forças Armadas, que agravam o relacionamento da ADN e do MNR, pondo em perigo o pacto já referido, certamente foram tratados em níveis políticos, com a mesma desenvoltura anterior. Tá? Legal, confidencial, né? Confidencial. Aí vamos para o Pacto Econômico, página 9. Aqui fica bem interessante. Domina completamente o período a expectativa em torno dos resultados da nova política econômica do governo, definida no final do mês de agosto de 85, através do Decreto Supremo 20.060. Ao final de 4 meses de vigência daquele decreto, não há condições para realizar um diagnóstico confiável. Qualquer apreciação, entretanto, não pode perder de vista a situação anterior, legada pelo atual governo, de um país hiperinflacionado, com economia destroçada e que havia ultrapassado recordes continentais de custo de vida. Obrigada. Por isso, sem pretender qualquer juízo de situação atual, são registradas as principais ocorrências do período. Após uma fase inicial com a inflação sob relativo controle e com alguns gêneros de primeira necessidade em baixa, o dólar voltou a disparar, saindo do patamar de 1 a 1,2 milhões para alcançar níveis de 1,7 milhões de pesos bolivianos. Quase dobrou. Por isso, há quem afirme serem os resultados iniciais consequência de uma demanda reprimida. Os bolivianos, depois da ditadura, estavam com a demanda reprimida. Críticas à falta de convicção dos homens do governo com a filosofia social do novo modelo, havendo, pois, uma séria contradição entre a disposição estatizante do partido do governo e a nova política no sentido neoliberal, que prestigia a livre empresa e a economia de mercado. Daí se verifica o não cumprimento das disposições do governo por parte de seus executivos, em particular ligados ao movimentismo do MNR. O fracasso é sempre porque eles são estatizantes. Eles estão vendendo tudo. Está vendendo tudo. Mas é porque a tua filosofia é estatizante. Pois é. Que não.
Agora se observa ser a estrutura existente lenta e inadequada ao que pretende o pacote econômico. Por isso, comenta-se a falha de indicadores que informem sobre o comportamento. Oi? É a falta. A falta de indicadores que informem sobre o comportamento da produção, da arrecadação e da dívida pública. Face as medidas da nova política. Falta indicadores também. Falta indicador. Tu tinha todos os indicadores para aplicar política econômica. Depois tu fica faltando para... Tu não consegue saber o que é. A colaboração internacional que vem sendo coordenada pela ONU para a formação de um fundo de emergência, estimado em 150 milhões de dólares, até o momento só alcançou 105 milhões, assim distribuídos. Colômbia, 10. Corporação Andina do Fomento, 10. Venezuela, 25. Brasil, 15. Argentina, 20. Espanha, não sabemos. China popular, 5. Mas é 20 e pouco ali a Espanha. Sobre a necessidade de ajuda externa, foi noticiado um financiamento de 50 milhões de dólares. Não mudou nem o valor. Mudou nem o valor. Pelo Fundo Mundial e a abertura de um crédito de 200 milhões de dólares pelo FMI. Nesse último, para atenuar a situação atual agravada pela crise do estanho. Crise que eles mesmos financiaram para ter, entendeu? Os Estados Unidos foram lá, impuseram uma ditadura militar que calcou toda a economia na Bolívia na exportação de estanho. Aí eles passam por crises até hoje por conta dessa merda. Entendeu? Também foi divulgado que uma missão da China Popular, presidida por Liu Hengyin, ofereceu financiamento ao Ministério da Agricultura, Maurício Mamani Pacoata, para projetos do setor da agropecuária. Entretanto, nenhum daqueles recursos teriam sido concretizados. Dessa forma, a cooperação dos Estados Unidos só ocorreria em função dos resultados dos programas de combate ao narcotráfico. E os outros países e organismos federais estariam na dependência de programas e projetos específicos que o governo, até nesta data, não teria apresentado. Entendeu? Primeiro tu mata teu povo na guerra às drogas, depois eu te dou o dinheiro, entendeu? Tá. Quanto ao fundo de emergência da ONU, só estaria disponível quando alcançado o teto estipulado de 150 milhões de dólares. Ô, louco. Por certo, as dificuldades... É isso, eles prometem. Não, a gente vai dar. Mas agora eu tenho que ver se tu tá cuidando da Amazônia direito. Entendeu? Se tu tá deixando esses ribeirinhos aí desflorestarem quilômetros de Amazônia, tem que matar. Entendeu? Eu tô te dizendo que isso aí é papo de guerra às drogas. Por certo, as dificuldades acima referidas foram ainda mais agravadas pela atual crise do estanho. Na realidade, a produção atual de estanho enfrenta sérios obstáculos, entre os quais menores níveis de produção sob maiores custos, demanda mundial sem condição de absorver os estoques existentes, pelo aumento de oferta proveniente da entrada no mercado de novos produtores, Brasil e China, e a diminuição na procura pela substituição do estanho pelo alumínio e plásticos. Por isso, os preços aviltados excluem a concorrência da concorrência mineral boliviano, que apela para mercado paralelo de grande instabilidade. Enquanto não chegam os recursos externos, o governo se manifesta através de seus ministros, abrindo debate sobre a conveniência de serem vendidas suas reservas de ouro. No momento, ocorre forte reação sobre a atual insuficiência salarial, o alto custo de vida e o desemprego crescente, apesar do governo, como recurso extremo, haver estabelecido o reordenamento salarial e o Fundo Social de Emergência. O aumento salarial foi limitado à exígua quantia de 30 milhões de pesos, retroativo a agosto e elevado a 60 milhões de pesos para os trabalhadores mineiros. Conclusão. A difícil situação econômica do país vem sendo ainda mais agravada no atual período pelo choque do novo modelo econômico com a velha mentalidade estatizante.
É o mesmo papo. Pela crise do estanho e pela insatisfação relativa às condições salariais, face ao alto custo de vida e o crescente desemprego. As bases estabelecidas do novo salário mínimo, em particular, têm provocado sérias reações. Toda essa situação de dificuldade é sistematicamente explorada pelo chamado poder sindical, através da Central Obreira Boliviana, que não cessa de organizar pressões. A ajuda externa, sempre muito divulgada, ainda não foi concretizada, o que aumenta a desesperança. Sacou? Ok. Tu vê semelhanças? Claro, não é a mesma coisa, né? Mas tu vê semelhanças? Não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, né? É diferente, mas é igual. É sempre o mesmo papo. E tu sabe quando eu te digo assim, ó, cara, eu acho muito estranho que o Haddad sempre vai atrás do FMI quando precisa saber de alguma coisa do plano dele. Entendeu? É sempre esse papo, gente. Sempre esse papo. Aí agora, para gerar o fundo lá para proteger, cumprir os acordos e tal, tudo vai depender agora se a gente está fazendo o nosso dever de casa da natureza. Nós nunca faremos. E o dinheiro nunca vai chegar. Entendeu? É isso que me irrita um pouco, sabe? Eu entendo, a Marina ainda tentou. Essa luta para que venha por meio de doação é importante, entendeu? Só que não dá mais para ficar construindo uma economia na base do investimento externo. Não Claro, dá. nunca deu certo isso aí, né? Não Isso dá, não existe, não né? dá. Isso não existe.